Você não passa de uma analfabeta. Não se atreva a falar comigo até aprender a ler direito. O silêncio que se seguiu àquelas palavras não apenas preencheu a sala. Ele a engoliu por inteiro. Todos os garfos congelaram no ar. Um sommelier a 3 mesas de distância parou de servir uma garrafa de bol de $900. Todos no Sarafina, o restaurante italiano mais exclusivo do Upper East Side de Manhattan, estavam olhando para a mulher no vestido preto Versace que acabara de gritar com uma garçonete. Mas todos estavam olhando para a pessoa errada, porque não sabiam quem aquela mulher realmente era. Ela era Bianca Fontaine, a irmã de 28 anos de Ezra Fontaine. O homem mais poderoso e temido de toda a costa leste. Um homem que possuía metade dos imóveis em Midtown e controlava a outra metade por meios que nenhum jornal ousava publicar. E insultar sua irmã em público era o tipo de erro que fazia as pessoas desaparecerem. Mas a garçonete, uma mulher de 27 anos chamada Ava Sinclair, não chorou, não se encolheu, não pediu desculpas. Em vez disso, ela enfiou a mão no bolso do avental, tirou uma caneta tinteiro Emlance que pertenceu a seu pai assassinado e fez algo tão devastador que custaria à irmã do chefe da máfia sua herança, seu lugar à mesa da família e sua liberdade. Tudo isso antes mesmo que a entrada fosse pedida. Mas aqui está o que vai tirar seu sono esta noite. A parte mais perigosa não foi o que Ava fez com Bianca. Foi o homem sentado sozinho no canto escuro daquele restaurante. Um homem com olhos cinzentos de aço e um anel de família de prata na mão esquerda. Um homem que não tinha dito uma única palavra durante toda a noite. Ezra Fontaine estava observando tudo. E quando um homem como Ezra Fontaine nota você, apenas 2 coisas podem acontecer. Você desaparece ou se torna dele. E o que aconteceu a seguir? Bem, para entender por que a queda foi tão ruidosa, você precisa entender o quão invisível Ava Sinclair costumava ser. Se esta história já está fazendo seu coração bater mais forte, clique no botão de gostei agora mesmo. Isso ajuda o canal mais do que você imagina. Compartilhe isso com alguém que já foi subestimado. E se você ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se e ative o sininho para nunca perder uma história como esta. Agora, vamos voltar ao começo. Voltar para a noite em que Ava Sinclair ainda era apenas um fantasma de avental branco, servindo vinho para pessoas que nunca olhavam nos olhos. Ava Sinclair era o tipo de pessoa com quem você poderia sentar ao lado no metrô todos os dias durante um ano inteiro e nunca se lembrar do rosto dela. Isso não era sua culpa. Era sua habilidade de sobrevivência. Aos 27 anos, Ava estava cansada de um jeito que o sono não podia curar. O tipo de cansaço que se instala nos ossos, na maneira como ela mantinha a cabeça baixa ao andar, nas olheiras escuras sob seus olhos que um corretivo barato não conseguia esconder. De dia, ela era doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade de Nova York, especializada em Direito Contratual Transnacional e Linguística Jurídica. O tipo de especialidade que fazia as pessoas acenarem educadamente em festas e depois se afastarem discretamente para encontrar outra pessoa para conversar. Ela falava 4 idiomas fluentemente: inglês, italiano, russo e francês. E também sabia ler latim, aquela língua morta que ela amava precisamente porque nunca mentia. Aos 22 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos Fulbright e passou 1 ano em Florença estudando cláusulas ambíguas em tratados do pós-guerra. O tipo de cláusula em que uma vírgula colocada no lugar errado poderia alterar as fronteiras de uma nação inteira. Ela tinha uma média de notas de 4.0, um diploma de bacharel de Georgetown, com bolsa integral, e uma mente que qualquer escritório de advocacia em Wall Street pagaria centenas de milhares de dólares para possuir. Mas essa mente não podia pagar o aluguel no Queens. E certamente não podia cobrir os $6.000 por mês da quimioterapia de sua mãe. Mary Sinclair, de 58 anos, que já foi professora do ensino fundamental em Columbus, Ohio, a mulher que ensinou a Ava suas primeiras letras, agora estava deitada em um hospital com câncer em estágio 3. O seguro de saúde que sua mãe conseguiu comprar vinha com uma franquia anual de $8.000. E os melhores oncologistas não estavam na rede. Então, todo mês, Ava olhava para os números nas contas e sentia como se alguém estivesse lentamente apertando uma mão em sua garganta. Então, todas as noites, das 4 da tarde às 2 da manhã, 6 dias por semana,
Ava vestia sua camisa branca impecavelmente passada, amarrava seu avental preto e se transformava em um fantasma no Sarafina. Seu trabalho era não existir, reabastecer a água quando o copo estava meio vazio, varrer as migalhas de pão antes que tocassem a toalha de mesa, sorrir quando os clientes sorriam, desaparecer quando não precisavam dela. Ela era boa nisso, boa de uma forma que era quase de partir o coração, porque Ava Sinclair aprendeu a ser invisível muito antes de entrar naquele restaurante. Ela aprendeu isso em uma noite de inverno em 2015, quando dois policiais bateram na porta de seu apartamento no Bronx e lhe disseram que seu pai, Patrick Sinclair, um advogado de imigração, um homem que passou a vida ajudando famílias sem documentos a encontrar uma maneira de permanecer na América, havia sido morto a tiros em seu escritório durante um assalto. Ava tinha 16 anos. Ela não chorou na frente dos policiais. Ela esperou até que eles fossem embora. E só então ela chorou. E essa foi a primeira lição que ela aprendeu sobre a invisibilidade. Que se ninguém a visse sofrendo, então essa dor não poderia ser usada contra ela. A única coisa que seu pai lhe deixou, além de uma pilha de dívidas e um apartamento vazio, foi uma caneta Blank com tampa de prata. A caneta que ele lhe deu no dia em que ela recebeu sua carta de aceitação de Georgetown. A caneta que ele lhe disse para guardar, porque a linguagem era a arma daqueles que não tinham nada. Ava a mantinha no bolso de seu avental durante todos os turnos, bem ao lado de seu bloco de pedidos, como um lembrete de que ela não era o avental que estava usando. Que por baixo daquele tecido branco liso havia uma mulher que podia ler alguns dos textos jurídicos mais complexos da história da humanidade. Mas naquela noite chuvosa de terça-feira em novembro, quando Ava chegou para seu turno, e Franco, o gerente italiano que sempre parecia estar suando através de seu terno, a parou na porta da cozinha com um rosto tão cinzento como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ela não tinha ideia de que a invisibilidade que ela passou 11 anos construindo estava prestes a ser completamente estilhaçada. E quem a estilhaçaria não seria ela, mas os irmãos Fontaine sentados na mesa 4. O Sarafina ficava na rua 63 Leste, bem entre a Park Avenue e a Madison, escondido atrás de uma modesta fachada de calcário sem nenhuma placa. Apenas uma porta de carvalho preto e um porteiro de terno, que sabia o nome de cada cliente antes que tivessem a chance de abrir a boca. Lá dentro havia um mundo de mármore de Carrara, velas em castiçais de latão, toalhas de mesa de linho branco e garrafas de vinho cujos preços nunca eram impressos no menu, porque se você tivesse que perguntar o preço, não pertencia àquele lugar. O restaurante era conhecido como um dos melhores endereços de culinária italiana em Manhattan, um lugar onde senadores jantavam ao lado de gerentes de fundos de cobertura, onde acordos de milhões de dólares eram assinados em guardanapos. Mas o que nenhum dos funcionários sabia, nem Ava, nem Franco, era que o Sarafina não pertencia a nenhum grupo de restaurantes. Pertencia à família Fontaine, registrado em nome de uma subsidiária de outra subsidiária, enterrada sob 7 camadas de papelada tão profundas que seria necessária uma equipe de auditoria federal para rastreá-la. A família Fontaine era uma das 3 famílias mais poderosas da costa leste da América, ao lado da família Callaway em Nova Jersey e da família Marchetti em Boston. Na superfície, eles eram os donos da Fontaine Holdings, um império imobiliário com mais de 60 prédios em Manhattan, 3 hotéis boutique, uma rede de restaurantes de luxo e uma fundação de caridade com o nome da mãe de Ezra, Helena Fontaine, que financiava programas de arte no Met. Por baixo da superfície, eles eram uma máquina de lavagem de dinheiro bem lubrificada, operando através de uma rede de restaurantes e hotéis, um esquema de proteção que controlava grande parte da indústria da construção em Midtown e uma linha transatlântica de tráfico de armas que a Europol havia rastreado, mas nunca conseguiu tocar. À frente de tudo isso estava Ezra Fontaine, de 36 anos. O homem que a Forbes chamava de gênio imobiliário. O New York Post o chamava de o bilionário solteiro mais desejado da cidade. E as pessoas que realmente o conheciam não o chamavam de nada, porque dizer o nome de Ezra Fontaine pelas costas era a maneira mais rápida de garantir que seu próprio nome aparecesse nos obituários. Ezra era frio como o gelo é frio. Não porque tentasse ser, mas porque essa era sua natureza. Ele nunca gritava, nunca fazia a mesma ameaça 2 vezes, nunca precisava.
Mas Ezra também vivia por um código que nunca quebrava. E em um submundo onde as regras mudavam com a estação, isso o tornava mais perigoso do que qualquer homem que não tivesse nenhuma. Ele não tocava em mulheres inocentes, não traficava drogas, não matava crianças. 3 regras, nunca uma exceção, e qualquer um na organização que as quebrasse desaparecia sem julgamento. Naquele momento, Ezra estava no meio da mais feroz guerra territorial que enfrentara desde que assumiu a família de seu pai, 8 anos antes. Seu rival era Reed Calloway, de 40 anos, chefe da família Calloway, uma organização que controlava grande parte das rotas de transporte de carga através do porto de Newark, em Nova Jersey. O porto de Newark era a artéria, com bilhões de dólares em mercadorias passando por ele todos os anos. E quem controlasse o porto, controlava a costa leste. Ezra queria aquele porto. Reed morreria antes de entregá-lo. A guerra estava sendo travada em silêncio, através de licitações de construção sabotadas, carregamentos desaparecidos e testemunhas que de repente perdiam a memória antes de entrar no tribunal. E bem no meio daquela guerra, Ezra descobriu algo que fez seu sangue gelar. Sua irmã, Bianca Fontaine, de 28 anos, a mulher que ele protegeu por toda a vida, a mulher com um assento no conselho da família e acesso a todas as informações confidenciais, havia se encontrado secretamente com Reed Calloway 2 vezes. A primeira vez em uma gala de caridade nos Hamptons. A segunda vez em um bar de hotel em Tribeca, às 11 da noite. Talvez tenha sido um acidente. Talvez não. Ezra não acreditava em coincidências. Porque em seu mundo, coincidência era um luxo em que apenas os mortos acreditaram um dia. Então, naquela noite, Ezra convocou Bianca ao Sarafina, não para jantar, mas para informá-la de que ela estava sendo cortada do conselho da família. Suas contas estavam sendo congeladas e seus direitos de herança suspensos até que a investigação interna fosse concluída. Era por isso que Bianca estava sentada na mesa 4 naquela noite, com os olhos vermelhos e inchados e os punhos cerrados sobre a mesa. E era por isso que Franco estava na porta da cozinha com o rosto de um homem prestes a ir a um funeral, quando olhou para Ava e disse 2 palavras que fizeram seu estômago dar um nó. "A mesa 4 é sua, Ava." Franco disse em um sussurro apressado, empurrando o menu de capa de couro em suas mãos do lado de fora da porta da cozinha. "Fontaine, os 2 irmãos. Tenha cuidado." Da última vez, a irmã jogou um copo na parede porque o gelo em sua bebida não era redondo o suficiente. Ele não disse mais nada, e não precisava, porque o nome Fontaine, no mundo dos restaurantes de Manhattan, era como o som de uma sirene de tempestade, do tipo que fazia todos que a ouvissem abaixarem a cabeça e rezarem. Ava respirou fundo, alisou o avental e caminhou em direção ao canto mais distante do restaurante, onde a luz das velas era mais fraca e as sombras mais espessas, onde a mesa 4 ficava separada do resto, como uma ilha para a qual ninguém podia nadar. Ela o viu primeiro. Ezra Fontaine sentou-se recostado em uma cadeira de veludo preto, uma perna cruzada sobre a outra, vestido com um terno preto de 3 peças sem gravata. Os 2 primeiros botões de sua camisa desabotoados para revelar a clavícula. E no dedo anelar de sua mão esquerda havia um anel de prata gravado com um leão. O brasão da família Fontaine, que Ava não reconheceu. Ele estava lendo um arquivo de capa de couro aberto na mesa, virando as páginas com dedos longos e sem pressa. E não levantou o olhar quando Ava se aproximou. Não levantou o olhar quando ela colocou o guardanapo. Não levantou o olhar como se ela não existisse. E, estranhamente, foi essa indiferença completa que fez Ava entender que este era o tipo de homem cuja atenção tinha um preço, e ela absolutamente não queria pagá-lo. Seus olhos, no breve instante em que a luz da vela atingiu o ângulo certo, eram cinzentos como aço, frios e imóveis como a superfície de um lago congelado. Em frente a Ezra sentava-se Bianca. Ela usava um vestido versátil preto justo, batom vermelho como sangue, cabelo preto caindo sobre os ombros como uma folha de seda, e à primeira vista parecia um retrato de moda arrancado das páginas da Vogue. Mas Ava notou os detalhes que boas garçonetes sempre veem primeiro. Os olhos inchados sob um corretivo grosso, o rosa ao redor do nariz, como se ela o tivesse assoado com pressa no carro, e a maneira como seus dedos agarravam o guardanapo em seu colo, como se estivesse tentando se impedir de explodir. Bianca havia chorado antes de vir para cá, mas ela não estava chorando agora.
Agora ela estava com raiva. Boa noite, senhor e senhora, disse Ava com a voz calma e suave que praticara milhares de vezes. Meu nome é Ava e vou cuidar de vocês esta noite. Gostariam de água ou coquetéis? Ezra não levantou o olhar. Whisky, Glenlivet, 25 anos. Puro. Bianca não olhou para Eva. Vodka pura, sem gelo. Ava anotou o pedido e se virou. Mas depois de dar 3 passos em direção ao bar, a voz de Bianca se ergueu atrás dela, não dirigida a Ava, mas a Ezra, mais alta o suficiente para Ava ouvir cada palavra. Você não tem o direito de fazer isso, disse Bianca com os dentes cerrados. Eu tenho um assento no conselho. Papai me deixou esse assento. Ava diminuiu o passo, não porque quisesse ouvir, mas porque suas pernas de repente esqueceram como se mover rapidamente perto da mesa 4. A voz de Ezra veio em resposta, tão baixa que Ava quase teve que parar de respirar para ouvi-la. Calma, como se estivesse lendo a previsão do tempo. Papai também te deixou regras. Regra número 1. Nunca se sente à mesma mesa que o inimigo. Bianca ficou imóvel. Eu não sei do que você está falando. Ezra virou uma página no arquivo. Gala de Hampton em setembro. Você sentou na mesa VIP ao lado de Reed Calloway por 40 minutos. Hotel Tribeca Grand em outubro. Você tomou um martini com ele no bar do térreo às 11 da noite. Você quer que eu continue ou gostaria de se explicar? Isso foi uma coincidência, disse Bianca rapidamente. Rápido demais. Uma gala de caridade. Ezra, a cidade inteira estava lá. Eu não escolhi meu lugar. E em Tribeca, eu estava no bar com amigos e ele por acaso estava lá. Você está sendo paranoico. Ezra fechou o arquivo com um estalo suave. Ele levantou o olhar e Ava, de pé, no bar esperando pelas bebidas, por acaso se virou naquele exato momento e pegou o instante em que Ezra Fontaine olhou diretamente nos olhos de sua irmã. E mesmo que a distância do bar para a mesa 4 fosse de quase 10 metros, Ava ainda sentiu a temperatura na sala cair. Você acha que eu não sabia? Disse Ezra, cada palavra caindo como uma pedra jogada no fundo de um poço. Suas contas foram congeladas esta manhã. Seu assento no conselho foi suspenso. Seu acesso ao sistema foi revogado. Até que a investigação interna seja concluída, você não é um membro da família. Você é uma convidada. O rosto de Bianca passou por 3 estágios em menos de 3 segundos. Choque branco, depois vermelho ardente, depois algo mais escuro e muito mais perigoso se instalando em seus olhos. Era o rosto de alguém que acabara de ser apunhalado pelas costas pela pessoa mais próxima a ela no meio de um restaurante. E em vez de sangrar, ela escolheu procurar alguém para apunhalar de volta. Ava voltou para a mesa 4 carregando a bandeja de bebidas. Ela colocou o uísque na frente de Ezra, colocou a vodka na frente de Bianca, e naquele exato momento, os olhos vermelhos e inchados de Bianca Fontaine a varreram da cabeça aos pés. Lentamente, de seus sapatos pretos baixos ao seu cabelo preso frouxamente, e Ava percebeu com um sentimento de aflição no estômago que acabara de entrar na linha de fogo de alguém. Bianca arrancou o menu de capa de couro da mão de Ava antes que ela pudesse sequer colocá-lo na mesa, abrindo-o com os movimentos de alguém procurando algo para se irritar, em vez de algo para comer. O menu do Sarafina era escrito inteiramente em italiano, com as descrições em inglês impressas em letras pequenas em itálico por baixo, e na penumbra da luz de velas do restaurante, era quase impossível de ler, a menos que você estivesse disposto a usar óculos, e Bianca Fontaine preferiria morrer a usar óculos na frente de qualquer pessoa. Ela estreitou os olhos para a primeira página, afastou o menu e depois o aproximou novamente, e Ava entendeu imediatamente que Bianca estava com dificuldades, mas preferiria engolir um garfo de prata a admitir. O que é isto? Bianca disse, apontando seu dedo com unha laqueada de vermelho para a primeira linha na seção de antepastos, sua voz mais alta do que o necessário, como se estivesse desafiando a sala, em vez de perguntar à garçonete. Ossobuco, senhora, respondeu Ava com uma voz calma e uniforme. É pernil de vitela lentamente refogado com açafrão, legumes, cenouras e aipo em um caldo de vinho branco. É um dos pratos de assinatura do restaurante. Bianca não agradeceu. Ela apontou para a próxima linha. Então, e este, risoto à milanesa? Senhora, arroz arbóreo cozido com caldo de osso, manteiga e açafrão no estilo tradicional de Milão.
Bianca virou a página e apontou para outra linha, mais rápido desta vez, como se tentasse encontrar uma frase que Ava não pudesse responder. E este, branzino ao forno, robalo mediterrâneo inteiro assado com limão, alho e orégano fresco. A carne é muito macia, sem espinhas pequenas, muito adequado se você gosta de frutos do mar. Ava disse tudo isso sem nunca olhar para o menu. Ela conhecia cada prato, cada ingrediente, cada pronúncia italiana, até a última vogal, porque não apenas memorizava o menu. Ela entendia a língua por trás dele. E essa fluência sem esforço era exatamente o que Bianca não suportava. Cada resposta correta de Ava era outra faca deslizando no orgulho que Ezra já havia rasgado mais cedo naquela noite. Bianca acabara de ser despojada de poder por seu irmão, teve seu dinheiro congelado, foi tratada como uma traidora, e agora uma garçonete estava parada na frente dela e sabia mais do que ela sobre o próprio restaurante que levava o nome de sua família. Bianca fechou o menu com um tapa forte. "Você se acha tão esperta, não é?" Bianca disse, e sua voz havia mudado agora. Não era mais a voz de alguém perguntando sobre o menu. Era a voz de alguém escolhendo um alvo. Parada aí nesse avental imundo, memorizando algumas palavras chiques em italiano e pensando que isso te faz melhor do que eu. Você está apenas repetindo frases como um pássaro treinado. "Senhora, estou apenas respondendo às suas perguntas. Se quiser mais um tempo com o menu, eu ficaria... Eu não preciso de tempo." Bianca interrompeu, sua voz subindo uma oitava. "Eu preciso de um restaurante que escreva seu menu em inglês, em vez de usar essas palavras pretensiosas para enganar as pessoas." "Ezra." Bianca se virou para ele, mas Ezra não levantou o olhar. Ele já havia voltado a ler o arquivo como se sua irmã e a garçonete fossem dois gatos miando em um beco e ele estivesse simplesmente esperando que parassem por conta própria. Bianca rangeu os dentes, a indiferença de Ezra jogando gasolina no fogo, e ela se virou de volta para Ava, seus olhos estreitados em duas fendas escuras. Ela abriu o menu na última página, onde um pequeno parágrafo em italiano estava impresso sobre avisos de alergia e ingredientes, e o empurrou contra o peito de Ava. "Leia", disse Bianca, sua voz alta o suficiente para que a mesa ao lado se virasse para olhar. "Leia em voz alta, a última linha, a seção de aviso de alergia. Leia alto o suficiente para todo o restaurante ouvir, se você é tão esperta." Ava olhou para a página, depois olhou de volta para Bianca. Ela sabia que era uma armadilha. Se ela lesse, estaria obedecendo a um comando humilhante na frente de toda a sala. Se não lesse, Bianca a declararia analfabeta. Ela escolheu o silêncio. "Senhora, ficarei feliz em explicar qualquer ingrediente se tiver alguma pergunta sobre alergias." Bianca sorriu, e aquele sorriso era mais frio do que qualquer coisa que Ezra havia mostrado a noite toda, porque era o sorriso de alguém que acabara de encontrar exatamente o que precisava. Ela se levantou, quase meia cabeça mais alta que Ava em seus saltos, e se virou para a sala de jantar, abrindo os braços como se estivesse falando para uma audiência. "Ela não sabe ler", anunciou Bianca, sua voz ecoando pela sala, cortando o Puccini ao fundo e o som de talheres contra pratos. "Analfabeta. Estamos pagando $800 por prato para sermos servidos por uma analfabeta que nem sequer consegue ler um aviso de alergia. Poderíamos morrer de choque anafilático e essa garotinha ainda não saberia soletrar as palavras em um frasco de remédio." Todo o restaurante congelou. Na mesa 7, a esposa do senador Whitfield levantou a mão para cobrir a boca com os olhos arregalados. Na mesa 3, um executivo de uma editora e sua amante pararam de mastigar no meio da mordida. 3 iPhones de 3 mesas diferentes já estavam levantados, suas pequenas luzes vermelhas piscando enquanto gravavam. Franco saiu correndo da porta da cozinha, uma toalha branca sobre o ombro, seu rosto da cor de um cadáver recém-tirado do chão. Sua boca já se abrindo para dizer as 3 palavras que Ava sabia que estavam por vir. "Você está demitida." Mas Bianca não havia terminado. Ela se inclinou tão perto que Ava podia sentir o perfume Tom Ford misturado com vodka em seu hálito, e disse diretamente em seu rosto em um silvo lento, cada sílaba afiada como vidro: "Você não passa de uma analfabeta ignorante. Não abra a boca para falar comigo novamente até que tenha aprendido a ler direito. Saia da minha frente e mande alguém aqui que pelo menos tenha terminado o ensino fundamental." Ava ficou perfeitamente imóvel,
50 pares de olhos se fixaram nela como 50 agulhas. De cada mesa, cada canto, cada fresta estreita entre ombros envoltos internos e vestidos de noite, ela podia sentir cada olhar. O olhar de pena da mesa 7, o curioso da mesa 3, o olhar sombriamente satisfeito de um casal mais velho perto da janela, o tipo de pessoa que pagava pelo jantar em parte pela comida e em parte porque gostava de ver outra pessoa ser despedaçada. Franco estava correndo em sua direção, seu avental balançando, sua boca já arredondada na forma das palavras que Ava sabia que estavam por vir. Ava, você está demitida. Sinto muito, mas a senhorita Fontaine é a senhorita Fontaine. E Ava sabia que em 3 segundos ele a alcançaria e tudo estaria acabado. Ela perderia o emprego, o turno da noite, as gorjetas, os $600 desta semana que sua mãe precisava para o remédio antináusea após a quimioterapia. Mas algo aconteceu dentro de Ava naquele momento. E não foi o tipo de estilhaçamento sobre o qual as pessoas gostam de escrever em histórias, onde os fracos finalmente explodem. Não houve explosão, nenhuma explosão de fúria. Foi um clique, pequeno e frio e exato, como o som de um interruptor sendo acionado em um quarto escuro, e quando aquele interruptor foi ligado, Ava Sinclair, a garçonete, o fantasma de avental branco, a garota que passou 11 anos aprendendo a desaparecer, morreu. Não lentamente, instantaneamente. E a mulher que avançou em seu lugar foi Ava Sinclair, a doutoranda. A mulher que se apresentou diante de um auditório de 300 pessoas na NYU e argumentou sobre semântica nos tratados de Versalhes sem um tremor na voz. A mulher que apresentou uma pesquisa diante de um painel acadêmico em Florença em um italiano tão fluente que seu orientador italiano perguntou em que parte da Toscana ela havia crescido. Ava não recuou, não procurou por Franco. Em vez disso, sua mão deslizou para o bolso de seu avental, e o que ela tirou não foi seu bloco de pedidos. Foi a caneta Blanc com tampa de prata, corpo de laca preta brilhando, perfeitamente equilibrada em sua palma. E quando seus dedos a tocaram, a memória a atingiu como um soco no peito. Seu pai, parado na porta de seu apartamento no Bronx, no dia em que sua carta de aceitação de Georgetown chegou. Sua mão tremendo de alegria e não de frio. Colocando a caneta em sua mão e dizendo: guarde isto, querida. A linguagem é a arma das pessoas que não têm nada. E 4 meses depois, ele estava morto. Ava destampou a caneta. Ela gentilmente pegou o menu da mão de Bianca, não o arrancando, não lutando por ele, apenas o deslizando livre daqueles dedos laqueados de vermelho com a precisão de um cirurgião retirando um bisturi. Ela colocou o menu na mesa, pegou um guardanapo de linho branco, alisou-o ao lado do copo de vodka de Bianca e começou a escrever. Tinta azul escura fluía pelo linho branco em uma caligrafia nítida, uniforme e inclinada. A caligrafia de alguém que havia escrito milhares de páginas de rascunhos de dissertação à mão. E quando Ava abriu a boca para falar, sua voz havia mudado completamente. Longe estava o tom suave e deferente da indústria de serviços. Esta voz era mais profunda, mais cheia, a voz de uma mulher que uma vez se postou em um pódio e fez um salão inteiro silenciar com sua primeira frase. Senhorita Fontaine, disse Ava, e toda a sala não ouviu. Você está preocupada com minha capacidade de ler. Essa é uma preocupação totalmente razoável quando se trata de segurança alimentar. Então, vamos testá-la, que tal? Bianca piscou e deu meio passo para trás, porque aquela voz não pertencia à garçonete que ela acabara de despedaçar. Ava continuou escrevendo no guardanapo de linho sem olhar para baixo, seus olhos fixos diretamente nos de Bianca. Quando servi suas bebidas há um momento, disse Ava, o arquivo de couro que seu irmão estava lendo estava aberto na mesa, virado para mim. Fonte Garamond, tamanho 12. O documento se estendia por cerca de 3 polegadas. Eu tenho memória eidética, senhorita Fontaine. É mais uma maldição, na verdade, mas muito útil quando se estuda línguas antigas ou contratos legais. Ava virou o guardanapo de linho para que Bianca pudesse ver o que ela havia escrito. Você me chamou de analfabeta, disse Ava, sua voz ecoando até a última mesa do restaurante. Mas acabei de copiar a sessão de abertura da transferência de ativos da família que seu irmão está redigindo. Aquela sobre a qual você claramente não sabia nada. Aquela que afirma que todas as suas ações nos restaurantes,
nos imóveis e nos ativos do fundo estão sendo transferidas para um novo fundo ao qual você não terá acesso. E mais importante, esse documento contém uma cláusula autoexecutável. Bianca não respirou. Se você criar um escândalo público dentro de 6 meses da data de assinatura, disse Ava lentamente, cada palavra caindo na sala silenciosa como gotas de ácido, você não será simplesmente congelada temporariamente. Você perde sua herança permanentemente. Sem apelação, sem negociação, permanentemente. Ava parou, olhou para Bianca, olhou para os 3 iPhones gravando, olhou para o senador Whitfield sentado de boca aberta na mesa 7. Então ela falou novamente. Você acabou de acioná-la, senhorita Fontaine. Não por minha causa, mas porque você não soube ficar quieta. O ar dentro do Sarafina não estava mais apenas tenso. Havia se tornado quebradiço, como se um garfo caído fizesse toda a sala se estilhaçar como cristal barato. E então Ezra Fontaine levantou o olhar. Pela primeira vez em toda a noite, ele realmente olhou. Não o olhar de passagem que ele dava a garçons ou servos, ou a qualquer outra pessoa que não valesse a pena ocupar espaço em sua mente, mas olhou da maneira que Ava imaginava que ele olhava para contratos de bilhões de dólares antes de assiná-los. O tipo de olhar que media, pesava e ameaçava-la até os ossos. Seus olhos cinzentos se fixaram em Ava por 3 segundos de silêncio absoluto. Então ele se virou para Bianca, e quando falou, sua voz era tão calma que parecia terra sendo derramada sobre a tampa de um caixão. Ela está certa, Bianca. A cláusula autoexecutável, subseção 4, parágrafo B. Você acabou de acioná-la. Bianca olhou para o guardanapo de linho, depois para o arquivo de couro na mesa, depois para seu irmão, e a cor sumiu de seu rosto tão rapidamente que Ava quase pôde vê-la saindo, de rosa para branco para cinza em menos de 2 batidas de coração. Ela desabou de volta na cadeira de veludo preto, seus joelhos dobrando como se alguém tivesse arrancado os ossos de suas pernas, sua boca abrindo e fechando, e abrindo novamente como o peixe que ela nunca pediria do menu. Você não pode, sussurrou Bianca, sua voz quebrando na última palavra. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou sua irmã. Eu sou seu sangue. Ezra não respondeu. Ele colocou o arquivo em sua pasta de couro, fechou-a, trancou-a como um homem fechando um caixão e se preparando para deixar um cemitério. E foi aquele silêncio, aquela recusa em reconhecer a dor de sua irmã que empurrou Bianca para o limite final. Ela pegou o copo de água na mesa. O copo que Ava havia reabastecido com precisão perfeita, sem uma gota grudada na borda, e o jogou diretamente no rosto de Ava. Água fria varreu sua pele, escorreu por seu colarinho, encharcou seu avental e pingou de seu queixo no chão de mármore. Um suspiro agudo veio da mesa 7, e a esposa do senador Whitfield se levantou de um salto, uma mão sobre a boca. Bianca se inclinou sobre a mesa, seu rosto agora contorcido em algo muito além da raiva. Era puro medo disfarçado de fúria, e ela sibilou no rosto de Ava com uma voz trêmula e cheia de veneno. Eu vou fazer você desaparecer. Você não sabe quem eu sou. Você não sabe o que eu posso fazer. Sente-se, Bianca. Ezra não gritou. Ele não precisava. Aquelas 2 palavras cortaram o ar como uma lâmina através da seda. Absolutas, sem deixar espaço para negociação. Esta era a voz de um homem que dizia, sente-se. E as pessoas se sentavam. Não por cortesia, mas por instinto de sobrevivência. Bianca congelou, olhou para seu irmão, olhou para toda a sala olhando para ela, olhou para os telefones, ainda gravando. Então ela pegou sua bolsa Chanel da cadeira e correu para a porta. Uma mão sobre o rosto, seus saltos batendo no chão de pedra, como a contagem regressiva de uma bomba que já havia explodido. Franco saiu de sua paralisia e correu para a mesa 4 com uma velocidade surpreendente para um homem de meia idade, em um terno apertado, toalha branca sobre o ombro, suor brotando em sua testa. Ele olhou para Ava parada ali com água pingando de seu cabelo, depois para Ezra, depois de volta para Ava, e fez a escolha que qualquer gerente de restaurante faria quando forçado a escolher entre uma garçonete e uma família que possuía metade de Manhattan. Senhor Fontaine, sinto muito. Ava, vá para a cozinha agora mesmo. Você está demitida. Saia daqui. Ava assentiu. Ela se virou para ir, a água ainda escorrendo de seu avental para seus sapatos.
E ela havia dado 2 passos quando a voz de Ezra cortou a sala. Pare! Franco congelou. Ava parou de andar. Ezra se levantou, abotoando o paletó com uma mão no tipo de movimento que ele claramente praticara milhares de vezes, e olhou diretamente para Franco com aqueles olhos cinzentos que Ava agora poderia jurar que tornavam o ar ao redor deles pelo menos alguns graus mais frio que o resto da sala. Se você a demitir, disse Ezra com a voz gentil que qualquer homem inteligente reconheceria como a mais perigosa que ele possuía, eu comprarei este prédio, encerrarei o contrato de aluguel e o transformarei em um estacionamento para meus motoristas. Você entendeu? Franco ficou branco, um tom geralmente visto apenas em cadáveres ou papel recém-impresso. Sim, Sr. Fontaine. Claro, ela é nossa melhor funcionária. Ezra enfiou a mão no bolso interno de seu paletó e tirou um talão de cheques. Ele escreveu rapidamente, arrancou o cheque e o colocou na mesa ao lado do guardanapo de linho em que Ava havia escrito. Lavagem a seco, disse Ezra, olhando para Ava, e jantar com teatro. Então ele se afastou, não olhou para trás, não esperou por agradecimentos. Ele desapareceu pela porta da frente, como se a sala não fosse digna de retê-lo por mais um segundo. O silêncio durou mais uma batida. Depois 2, e então, da mesa 7, a esposa do senador Whitfield começou a aplaudir lentamente, deliberadamente. O tipo de aplauso destinado a garantir que toda a sala soubesse exatamente de que lado ela estava. Depois o executivo de publicação na mesa 3, depois o casal de turistas no canto. Em 10 segundos, todo o Sarafina estava aplaudindo a garçonete encharcada parada no meio da sala de jantar, com água pingando de seu avental em seus sapatos baixos e baratos. Ava não sorriu. Ela não se sentiu vitoriosa. Ela se sentiu cansada. O tipo de cansaço que ela conhecia bem. O tipo que o sono não podia consertar. Ela olhou para o cheque na mesa. $15.000. Ela fez as contas em sua cabeça imediatamente, porque era isso que ela sempre fazia com números, traduzindo-os em quantos meses sua mãe poderia continuar. 2 meses e meio de quimioterapia, 2 meses e meio de remédio anti-náusea, 2 meses e meio em que sua mãe não teria que olhar para uma conta e chorar. Era uma tábua de salvação. Mas quando Ava pegou o cheque e o guardou no bolso de seu avental, bem ao lado da caneta M. Blank de seu pai, ela não conseguiu afastar a sensação de que o dinheiro tinha um cheiro. Não o cheiro de tinta ou papel, mas o cheiro do mundo de onde vinha. Um mundo onde as pessoas emitiam cheques como outras pessoas escreviam listas de compras. Um mundo onde $15.000 era uma gorjeta e seres humanos eram ferramentas. E ela acabara de colocar um pé naquele mundo sem perceber que o outro estava prestes a ser arrastado para dentro. A queda de adrenalina veio à 1 da manhã, no vestiário dos funcionários atrás da cozinha. Um espaço não maior que um armário com 2 armários de metal enferrujados, um espelho rachado e o cheiro de cebola e alho fritos permanentemente impregnado nas paredes. Ava sentou-se em uma cadeira de plástico, suas mãos tremendo. Não de medo, mas porque seu corpo finalmente alcançou o que sua mente havia feito 1 hora antes e estava protestando. Ela tirou a camisa branca encharcada, torceu-a sobre a pia, observou a água pingar e pensou que acabara de ler de trás para frente um documento confidencial pertencente ao chefe da máfia mais poderoso da Costa Leste, e depois anunciou o seu conteúdo na frente de 50 testemunhas e 3 câmeras. E ela ainda estava viva, o que significava que era um milagre ou a pior parte ainda não havia chegado. Ela estava vestindo uma camiseta velha quando Franco apareceu na porta do vestiário. Ele não parecia mais zangado. Ele parecia assustado. O tipo de medo que pertence a um homem que acabou de perceber que estava entre 2 poderes e não tinha pernas suficientes para correr para nenhum dos lados. Há um carro no beco, disse Franco, sua voz baixa como se estivesse compartilhando um segredo de estado. Um Bentley preto. O motorista disse que está esperando por você. Acadêmica. Não sei quem é acadêmica, mas acho que é você. Franco olhou para ela com novos olhos. O tipo de olhar que um homem dá quando de repente percebe que o peixinho que ele tem empurrado por 2 anos é na verdade um tubarão. E ele acrescentou mais uma frase antes de desaparecer. Quem é você, Ava? Ava não respondeu. Ela vestiu sua jaqueta jeans fina, guardou o cheque de $15.000 em sua mochila,
ao lado do livro de direito de 400 páginas que lia no metrô todas as noites, e saiu pela porta dos fundos. O beco atrás do Sarafina era onde a elegância do restaurante morria uma morte rápida e impiedosa. Contentores de lixo azuis estavam empilhados, o cheiro de frutos do mar podres e gordura velha se misturando com o cheiro de urina do canto, onde homens bêbados gostavam de parar depois da meia-noite. E no meio daquele beco, brilhando e absurdo como um cisne em um chiqueiro, estava um Bentley Flying Spur preto com o motor ligado, suas luzes traseiras vermelhas refletidas na água parada, a janela traseira abaixada. Ezra Fontaine sentou-se no banco de trás, agora usando uma gravata, azul escura, substituindo o colarinho aberto de mais cedo, lendo algo em um iPad, a luz da tela cortando seu rosto em planos nítidos de brilho e sombra, como uma pintura de Caravaggio. Ele não levantou o olhar. Entre no carro, Ava. Estou indo para casa, Sr. Fontaine. Ava disse, sua mão apertando a alça de sua mochila. Tenho aula de manhã. Universidade de Nova York, disse Ezra, ainda lendo o iPad. Sua voz tão uniforme como se estivesse lendo uma lista de compras. Doutoranda, especializada em Direito Contratual, Transnacional e Linguística Jurídica. Média de notas de 4.0. Bacharelado pela Georgetown. Bolsa Integral. Bolsa Fulbright em Florença de 2021 a 2022. Fluente em 4 idiomas, lê latim. Ele deslizou um dedo pelo iPad. Mary Sinclair, 58 anos, câncer em estágio 3, em quimioterapia em Columbus, Ohio. Seguro de saúde com franquia anual de $8 mil. Custos de oncologia fora da rede em torno de $6 mil por mês, porque o melhor médico não está na rede de seguros mais barata. Patrick Sinclair, advogado de imigração, morto a tiros em seu escritório no Bronx em 2015, no que a polícia classificou como um assalto. Ele levantou o olhar. A luz da rua iluminou seus olhos cinzentos. Você é boa demais para carregar pratos, Ava. Ava sentiu o sangue subir ao rosto. Não de vergonha, mas de raiva. A raiva fria e aguda que ela aprendeu a controlar quando tinha 16 anos. Você me investigou em 45 minutos. Eu tenho recursos e não gosto de mistérios. Você é um mistério. Carregar pratos paga o aluguel, disse Ava, e paga a quimioterapia. Ezra ficou em silêncio por um instante. Então ele abriu a porta do carro por dentro. Estou no meio de uma fusão imobiliária com o grupo Key em Milão. $2 bilhões. Minha equipe jurídica, 15 pessoas do escritório de Tristan Locke, revisou o contrato por 2 semanas. Eles dizem que está limpo. Dizem que está pronto para assinar. Ele fez uma pausa. Meus instintos dizem que eles estão errados, mas não sei ler italiano jurídico. Você sabe. Ava olhou para ele. Ele olhou de volta. Não havia calor naquele olhar. Nenhuma pena. Nenhuma admiração romântica. Apenas o cálculo frio de um homem olhando para uma ferramenta afiada e querendo usá-la. E, estranhamente, foi a coisa mais respeitosa que alguém ofereceu a Ava em anos. Não sou advogada corporativa, disse Ava. Não preciso de uma advogada. Preciso de alguém que possa ler o que 15 advogados não viram. Revise o contrato esta noite. Taxa de consultoria, $75 mil. Em dinheiro, transferência bancária, não importa. $75 mil. O número pairou no ar do beco entre o cheiro de peixe estragado e o zumbido do motor do Bentley. Mais de 1 ano de quimioterapia para sua mãe, quase tanto quanto toda a sua dívida estudantil, um número que poderia mudar tudo. E Ava se odiou porque sabia o que ia dizer antes mesmo de abrir a boca. Ela pensou em sua mãe sentada na cadeira de quimioterapia com a pele cinzenta e as mãos trêmulas. Ela pensou na pilha de contas com o carimbo de aviso final em vermelho na mesa da cozinha. Ela pensou nos olhos de sua mãe toda vez que uma enfermeira trazia outra conta. Olhos que não tinham medo de morrer, mas de se tornar um fardo para sua filha. E ela pensou na caneta Montblanc em sua mochila e nas palavras de seu pai de que a linguagem era uma arma. E ela entrou no carro. O interior cheirava a couro e menta, tão silencioso que seus ouvidos zumbiam após 10 horas de barulho da cozinha do Sarafina. Ela se sentou no assento de couro, colocou a mochila no colo e disse: preciso de café, preto e marcadores de texto. Ezra Fontaine olhou para ela e pela primeira vez em toda a noite, a primeira vez que Ava viu,
Ele sorriu. Não o sorriso frio que ele usou com Bianca, não o sorriso social que ele usou com senadores e executivos. Este era real, pequeno, quase relutante e alcançou seus olhos, tirando meio grau de gelo do cinza. Dirija, ele disse ao motorista. A Fontaine Holdings ocupava todo o 50º andar de uma torre de vidro em Midtown. O tipo de prédio que à noite parecia uma espada de prata cravada diretamente no céu de Manhattan. O elevador privado abria para um saguão pavimentado em mármore preto, e Ava o atravessou em suas sapatilhas de garçonete, os pequenos toques agudos contra a pedra, soando como um lembrete de que ela não pertencia a um lugar como aquele. Ela ainda usava suas calças pretas de garçonete, mas sua camisa molhada havia sido substituída por um suéter de cachemira cinza que o assistente de Ezra havia trazido do guarda-roupa extra em seu escritório. O tipo de suéter que, no momento em que Ava o tocou, ela soube que custava mais do que tudo pendurado no armário de seu apartamento no Queens junto. A sala de conferências era uma câmara longa, com uma mesa de mogno grande o suficiente para acomodar 20 pessoas, janelas do chão ao teto, com vista para a cidade adormecida abaixo. E ao redor da mesa sentavam-se 4 homens que pareciam ter sido moldados da mesma forma, ternos de carvão sem uma ruga, mesmo sendo quase 2 da manhã. Gravatas perfeitamente amarradas, rostos frios. Na cabeceira da mesa sentava-se Tristan Lockhart, de 52 anos, cabelo prateado penteado para trás, pele bronzeada como a de um homem que passava os fins de semana em St. Bart's, e os olhos de uma velha raposa que sobreviveu 3 décadas na advocacia, sabendo exatamente quando morder e quando lamber. Quando Ezra entrou com Ava, Tristan levantou o olhar e a expressão em seu rosto passou de séria para confusa e para irritada no espaço de cerca de 2 segundos. Ezra, disse Tristan, finalizando a extensão de responsabilidade. Quem é esta? Ele olhou para Ava da maneira que um homem olha para uma faxineira que entrou na sala errada. Minha consultora independente, disse Ezra, puxando uma cadeira para Ava e sentando-a na cabeceira da mesa, diretamente em frente a Tristan, o assento mais poderoso da sala. Ela está revisando os apêndices em italiano. Tristan soltou um pequeno escárnio, do tipo que homens poderosos usam quando acreditam estar testemunhando a excentricidade de alguém mais rico que eles. Ezra, com todo o respeito, temos 3 falantes nativos de italiano em minha equipe jurídica. Revisamos todos os documentos. De que escritório ela é? De que escritório ela é não é da sua conta, disse Ezra ao se sentar. Entregue a ela o arquivo. Tristan hesitou, depois empurrou uma pilha grossa de documentos pela mesa de mogno em direção a Ava. Ele sorriu para seus 3 associados, o sorriso conspiratório de homens que pensavam estar todos assistindo à mesma comédia. Ava ignorou tudo isso. Ela pegou seus óculos de leitura, do tipo com armação de plástico que custava R$ 4,99 na CVS, colocou-os, abriu o primeiro arquivo e começou a ler. A sala ficou em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede e pelo som do marcador de texto de Ava sussurrando no papel. Firme, preciso, como o pulso de uma máquina. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Tristan olhou para o relógio. Ezra, sério, temos uma assinatura às 9 da manhã. Isso é uma perda de tempo. A garota obviamente está apenas lendo para parecer ocupada. Ava não levantou o olhar. Responsabilità, ela disse em voz alta, pronunciando o italiano com precisão perfeita. Cada vogal dupla em seu lugar. Tristan piscou. Desculpe, o que você disse? Ava levantou o olhar. Seus olhos por trás dos óculos baratos eram afiados como facas. Cláusula 14, parágrafo 7. Você traduziu responsabilidade subsidiária como responsabilidade subsidiária. Tradução padrão, disse Tristan, seu tom se aguçando. Refere-se às dívidas atuais da empresa. Padrão em um contexto de negócios comum. Sim, disse Ava, virando uma página. Mas este contrato estipula que todas as disputas serão arbitradas em Milão, Itália. Sob o Código Civil italiano, conforme aplicado no contexto de imóveis comerciais, especificamente o artigo 412. Responsabilidade subsidiária tem um escopo muito mais amplo do que a tradução em inglês sugere. Inclui responsabilidade herdada de proprietários anteriores, incluindo dívidas fiscais não pagas, litígios pendentes, e, em particular, ela girou o documento e apontou para uma pequena nota de rodapé na parte inferior da página em fonte tamanho 6.
Essa nota de rodapé se refere a um edifício comercial em Nápoles de propriedade do Grupo Key. Esse edifício está atualmente sob investigação da Europol por suspeita de lavagem de dinheiro. A sala ficou tão silenciosa quanto o papel. Se você assinar este contrato, Sr. Fontaine, disse Eva, virando-se para Ezra, embora sua voz fosse alta o suficiente para todos na sala ouvirem. Você não estará simplesmente comprando imóveis. Você estará herdando uma investigação da Europol. E uma vez que a Europol tenha documentos mostrando a Fontaine Holdings como a nova proprietária, o FBI terá base legal para abrir uma investigação cruzada diretamente em cada transação financeira que sua empresa fez nos últimos 10 anos. Ela parou e fez as contas rapidamente na margem da página. Dano estimado, 400 milhões de dólares em penalidades diretas, mais o risco de destruir todo o império se o FBI encontrar algo incomum em seus livros. E no mundo do Sr. Fontaine, ambos sabemos que eles encontrarão. A cor bronzeada sumiu do rosto de Tristan Locke, como se alguém a tivesse limpado com um pano úmido. Ele começou a bater em seu laptop em um frenesi, seus associados folheando os papéis em um farfalhar frenético. E depois de 1 minuto tão longo que pareceu sufocante, Tristan parou de digitar, levantou o olhar e seu rosto estava pálido. Há um precedente, ele gaguejou. Bianchi contra a Prefeitura de Milão em 2019. Mas é incrivelmente obscuro. Não pensamos que se aplicava aqui. Ezra olhou para Tristan. A expressão no rosto do chefe da máfia estava vazia de uma forma aterrorizante. O tipo de vazio que Ava imaginava ser a última coisa que muitas pessoas viam antes de tudo ficar preto. Você disse que estava limpo. Você disse que estava pronto para assinar. 400 milhões de dólares e o FBI na minha porta, e você não achou que se aplicava? Ezra se levantou. Saiam, Ezra, podemos consertar. Podemos redigir uma cláusula suplementar. Tristan começou. Saiam, repetiu Ezra. E desta vez, ele não precisou dizer uma terceira vez. Os 4 advogados enfiaram seus arquivos em suas pastas, fecharam seus laptops. E em 30 segundos, a sala de conferências estava vazia, deixando apenas Ava e o chefe da máfia. Com toda a cidade de Nova York adormecida sob o 50º andar de vidro, Ezra caminhou até a parede de vidro e ficou ali olhando para a cidade. Suas mãos cruzadas atrás das costas, as luzes de Manhattan refletidas no vidro em milhares de pequenos pontos que cercavam sua silhueta escura como uma auréola invertida. Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto e Ava não disse nada, porque havia lido o suficiente sobre a linguagem corporal para saber que este não era o silêncio de um homem que estava pensando. Era o silêncio de um homem recalculando todo o tabuleiro de xadrez. E quando Ezra Fontaine recalculava o tabuleiro de xadrez, era melhor não perturbá-lo. Você acabou de me salvar do FBI, disse Ezra finalmente, ainda de costas para ela. Você sabe o que isso significa? Eu sei, disse Ava. E também sei que não deveria saber nada mais do que já sei. Ezra se virou. O pequeno sorriso de antes havia desaparecido, substituído por uma expressão que Ava supôs ser a versão mais próxima de respeito que ele poderia oferecer a alguém. Ele se sentou em frente a ela, colocou ambas as mãos na mesa de mogno, e o anel com o brasão da família de prata brilhou sob a luz fluorescente. Meu chefe de gabinete pediu demissão na semana passada. Mais precisamente, eu o demiti porque ele não conseguia distinguir um contrato de um pedaço de lixo forrando uma lixeira. A posição está aberta. 300 mil dólares por ano, mais bônus. Além disso, seguro de saúde completo para você e sua família imediata. Sem franquia, sem limites de rede, sem exceções, incluindo quimioterapia, cirurgia, medicação, tudo. Ava parou de respirar. Sem franquia, sem limites de rede. Essas 6 palavras giraram em sua cabeça como 6 balas carregadas em um revólver. Porque essas 6 palavras significavam que sua mãe não teria mais que ficar em um hospital público com residentes sobrecarregados. Essas 6 palavras significavam o Mount Sinai, um quarto privado, o melhor oncologista da cidade. O tipo de médico que pessoas comuns esperavam 6 meses para ver, mas alguém com o seguro da Fontaine Holdings poderia ver amanhã de manhã. Essas 6 palavras significavam que sua mãe poderia viver. Mas Ava também sabia de outra coisa. Ela sabia que 300 mil dólares por ano não era um salário. Era o preço de compra do silêncio. Ela sabia que o chefe de gabinete de Ezra Fontaine não apenas agendaria reuniões e faria café,
mas leria cada contrato, saberia cada segredo, tocaria em cada transação, incluindo aquelas que, se o FBI as visse, exigiriam um grande júri federal. Ela estaria entrando no submundo, não pela porta dos fundos, mas pela frente. E uma vez lá dentro, ela sabia pelos livros de direito que lia que sair nunca era fácil. Tenho que terminar meu programa de doutorado, disse Ava, sua voz muito mais calma do que o que estava acontecendo dentro de seu peito. Ela sabia que este não era o momento de parecer fraca. Não na frente deste homem. Não enquanto negociava com o diabo. Termine a noite, disse Ezra sem a menor hesitação, como se já esperasse essa resposta. Termine em meu escritório, se quiser. Não me importa a que horas você escreve sua dissertação. Importa-me que você leia cada linha de letra miúda que aqueles 15 advogados, sendo pagos milhões de dólares, não conseguiram pegar. Preciso de alguém que veja o que todos eles não veem. Preciso de você. Ele estendeu a mão direita com a palma para cima, o anel de prata brilhando. Ava olhou para aquela mão. Esta era a mão de um homem que movia montanhas. A mão que assinava cheques de 15 mil dólares como outras pessoas assinavam recibos de café. A mão que construiu um império com inteligência e violência. E agora aquela mão estava sendo oferecida a ela, uma garçonete de calças pretas e um suéter de cachemira emprestado, sentada em uma sala de conferências no 50º andar, às 2 da manhã. Ela pensou no bip constante do monitor no quarto de quimioterapia de sua mãe. Ela pensou na pilha de contas carimbadas em vermelho na mesa da cozinha. Ela pensou nos olhos de sua mãe toda vez que uma enfermeira trazia outra conta. Olhos que não tinham medo de morrer, mas de se tornar um fardo para sua filha. E esse medo doía mais do que qualquer tumor. Eu tenho uma condição, disse Ava. Ezra não reagiu, ele apenas esperou. Nunca minta para mim, Ava falou lentamente, olhando diretamente em seus olhos cinzentos. Lerei cada linha de letra miúda para você. Encontrarei cada armadilha. Mas se você mentir para mim uma única vez, eu irei embora e você nunca encontrará uma segunda pessoa que possa fazer o que eu faço. Ezra olhou para ela. Por um longo tempo, o tipo de olhar que fez Ava sentir que atravessava o suéter de cachemira emprestado, através da pele, através dos ossos, até algo que ela mantinha escondido na parte mais profunda de si mesma. Então ele assentiu. Um único aceno decisivo, sem nenhuma promessa elegante anexada, porque em seu mundo, promessas elegantes eram o que homens fracos usavam, e ele não era fraco. Ava pegou sua mão. A mão de Ezra era seca e quente, e apertou a dela com pressão exata, não muito forte como uma demonstração de poder, não muito leve como um gesto social, mas precisamente o suficiente para que Ava entendesse que este era um pacto real, e ambos os lados sabiam o preço. Mas havia uma coisa que Ava não sabia enquanto estava sentada naquela sala de conferências, no 50º andar, apertando a mão de um chefe da máfia às 2 da manhã. Ela não sabia que enquanto lia o contrato italiano e descobria o perigo de 400 milhões de dólares, Ezra havia enviado uma mensagem para sua equipe de inteligência privada. A mensagem tinha apenas uma linha. Patrick Sinclair, Bronx, 2015. Descubra tudo. E 3 dias depois, enquanto Ava assinava seus papéis de emprego e escolhia um plano de seguro para sua mãe, Ezra recebeu o primeiro relatório. O assalto em 2015 não havia sido um assalto. Patrick Sinclair, advogado de imigração, havia descoberto acidentalmente que alguns de seus clientes estavam sendo encaminhados através de um canal conectado à família Calloway. E esse canal não estava apenas organizando a papelada de imigração, era também uma fachada para uma rede de tráfico humano. Quando Patrick começou a reunir provas para expô-la, Reed Calloway deu a ordem. 2 tiros, um escritório no Bronx, classificado como um assalto. Arquivo fechado. Ezra leu aquele relatório às 3 da manhã em seu escritório escuro, a luz do iPad brilhando em seu rosto. E ele tomou uma decisão que mais tarde quase destruiria tudo entre ele e Ava. Ele decidiu esconder isso dela, porque Ezra sabia que se Ava Sinclair descobrisse que Reed Calloway havia matado seu pai, ela não choraria. Ela não desmoronaria. Ela iria procurá-lo e Reed Calloway a mataria sem pensar 2 vezes. E Ezra Fontaine, por uma razão que ele ainda não estava pronto para nomear, não podia permitir que isso acontecesse. 3 meses depois, Ava Sinclair não se reconhecia mais no espelho,
e não tinha certeza se isso era bom ou ruim. O avental branco se foi. Em seu lugar, havia ternos feitos sob medida, cortados de lã italiana, azul marinho, carvão, marfim, ajustados ao seu corpo como uma armadura. E quando ela se movia pelos corredores de mármore da Fontaine Holdings, os funcionários se afastavam, não por medo, mas porque ela se movia com a velocidade e precisão de alguém que sabia exatamente para onde estava indo e não tinha tempo para explicar a ninguém o porquê. Em 90 dias, ela havia vasculhado todos os arquivos da empresa e descoberto 4 contratos comprometidos que a equipe jurídica havia perdido. O primeiro era um contrato de aluguel de longo prazo no Brooklyn, com uma cláusula de renovação automática escrita em uma linguagem tão vaga que o inquilino poderia ocupar o prédio por 40 anos a uma taxa inalterada. O segundo era uma joint venture hoteleira em Miami, onde o parceiro havia enterrado uma cláusula de transferência de propriedade intelectual em uma nota de rodapé impressa em fonte tamanho 5. O terceiro e o quarto envolviam 2 acordos de proteção na indústria da construção, onde o intermediário havia desviado 12% de cada transação e escondido dividindo o roubo em centenas de taxas de consultoria falsas. A Ava encontrou tudo. No total, ela havia economizado para a empresa mais de 200 milhões de dólares, demitido 3 executivos corruptos e reescrito completamente o processo de revisão de contratos. Os membros do conselho, homens que haviam zombado quando souberam que Ezra havia contratado uma garçonete como sua chefe de gabinete, agora se levantavam quando ela entrava na sala de reuniões, não por cortesia, mas porque haviam visto o que aconteceu com os 3 executivos que não o fizeram. Mas a melhor parte não estava no 50º andar. A melhor parte estava no 12º andar do Hospital Mount Sinai, em um quarto privado com janelas com vista para o Central Park, onde Mary Sinclair sentava-se na cama com a pele corada e os olhos brilhantes, e seu sorriso de volta após desaparecer por 2 anos. O tumor estava encolhendo. O melhor oncologista do Mount Sinai, aquele que costumava exigir uma espera de 6 meses apenas para conseguir uma consulta, agora vinha ver sua mãe 2 vezes por semana. A cirurgia estava marcada para 2 semanas, e pela primeira vez, o médico usou a palavra otimista ao falar sobre o prognóstico. Ava ligava para sua mãe todas as noites depois do trabalho, sentada no escritório escuro no 50º andar, com os saltos altos tirados sob a mesa e os pés dobrados na cadeira, ouvindo sua mãe falar sobre a enfermeira doce chamada Jolene e o pudim de chocolate no menu do hospital, que Mary insistia ser o melhor que já provara. Embora Ava soubesse que ela só dizia isso para que sua filha não se preocupasse. E quando a ligação terminava, Ava se esticava no sofá de seu escritório e dormia. Dormia bem, dormia profundamente pela primeira vez em 5 anos, sem pesadelos com contas e bips de monitor e o cheiro de desinfetante. Mas outra coisa estava acontecendo no 50º andar também. Algo que Ava não nomeava e Ezra não reconhecia. Algo que ambos fingiam não estar lá, mesmo enquanto continuava a crescer nos espaços entre o trabalho e o silêncio. Começou com o café. Todas as manhãs, quando Ava chegava ao escritório às 7, sempre havia uma xícara de café preto em sua mesa, quente, sem açúcar, exatamente como ela bebia. E nunca havia um bilhete ao lado, mas ela sabia de onde vinha, porque ninguém mais no prédio sabia. Ela bebia seu café preto sem açúcar, exceto o único homem a quem ela disse essas palavras no Bentley à 1 da manhã. Depois, houve o casaco. Uma noite, quando todo o prédio estava escuro e apenas o escritório de Ava ainda estava iluminado, ela encontrou um casaco de cachemira preto dobrado cuidadosamente sobre as costas de sua cadeira, ainda quente. E quando ela o vestiu sobre os ombros porque a sala estava fria, o cheiro de colônia subiu do tecido, sândalo e couro, e algo mais escuro que ela não tinha o direito de saber o nome, e ela o usou por 2 horas antes de dobrá-lo novamente e colocá-lo do lado de fora da porta do escritório de Ezra sem bater. Então veio o momento em que ambos souberam que haviam ido longe demais. Na manhã de terça-feira, antes da reunião do conselho, Ezra parou na porta do escritório de Ava para pegar um relatório, e Ava se levantou para lhe entregar o arquivo. Viu que sua gravata estava torta e, sem pensar, estendeu a mão para arrumá-la, puxando o nó suavemente de volta ao lugar, e no instante em que seus dedos tocaram seu colarinho, ambos congelaram. Havia menos de 30 centímetros de espaço entre eles.
Ava podia sentir o cheiro de café em seu hálito. Ezra olhou para a mão dela descansando em seu peito. Ninguém respirou por 3 segundos. Então Ava puxou a mão de volta, se afastou e disse: "O relatório está na mesa, Sr. Fontaine." Com uma voz profissional que ambos sabiam ser apenas uma fina camada de tinta sobre o que quer que estivesse por baixo. Algo que nenhum deles era corajoso o suficiente ou imprudente o suficiente para nomear. Ezra assentiu, pegou o arquivo e se afastou. Mas ele se afastou mais devagar do que o normal. E Ava o observou por mais tempo do que precisava. E ambos sabiam que o que estava acontecendo entre eles não era amor romântico. Era algo muito mais perigoso. Era a atração entre duas pessoas que nunca deveriam ter estado perto uma da outra. Entre a luz e a sombra. Entre a lei e o submundo. E se qualquer um deles cruzasse a linha, não haveria como voltar atrás. Começou em uma manhã de terça-feira, porque na vida de Ava, as terças-feiras eram sempre os dias em que tudo desmoronava. Ela estava sentada em seu escritório, revisando o rascunho final do comunicado de imprensa para a fusão do Grupo Conti, a fusão que ela salvara do desastre e que agora estava sendo reestruturada com novos termos mais seguros. Quando Léo Tran, seu assistente de 24 anos, um jovem inteligente e leal que ela havia recrutado do programa de estágio da NYU, abriu a porta sem bater. O rosto de Léo estava branco como papel. "Ligue à TV", disse Léo, sua voz tremendo. "Canal 4 agora mesmo." Ava pegou o controle remoto e ligou a televisão montada na parede. A imagem a atingiu como um tapa. Nos degraus do Tribunal Federal dos Estados Unidos, no Distrito Sul de Manhattan, no meio de uma floresta de microfones e câmeras, estava Bianca Fontaine. Ela estava vestida com um casaco preto de gola alta, um véu preto cobrindo metade de seu rosto como uma viúva em um funeral. Mesmo que seu marido não existisse e seu irmão estivesse muito vivo, seus olhos estavam vermelhos, seus lábios tremendo, um lenço de papel apertado em sua mão, toda a performance coreografada tão perfeitamente que Ava quase teve que admirá-la se não estivesse no processo de destruir sua vida. E parado bem ao lado de Bianca, com as costas retas, o cabelo prateado penteado para trás, usando o sorriso confiante de um homem segurando uma faca e sabendo exatamente onde iria cravá-la, estava Tristan Lockhart. "Eu sou a vítima." Bianca soluçou nos microfones, sua voz quebrando nos momentos certos, como se tivesse praticado na frente de um espelho. "Fui descartada pelo meu próprio irmão por causa de uma mulher que o manipulou. Uma mulher de quem ninguém nunca tinha ouvido falar antes daquela noite. Uma mulher que é uma vigarista." Tristan deu um passo à frente, levantando um arquivo grosso na frente das câmeras, com a confiança astuta de um homem que passou 30 anos em tribunais. "Temos provas", disse ele, sua voz suave como óleo, "de que a senhorita Ava Sinclair não é uma acadêmica. Ela é uma espiã corporativa. Ela falsificou deliberadamente a tradução do contrato italiano para causar pânico no Sr. Fontaine, fazer com que sua leal equipe jurídica fosse demitida, ou seja, eu, e se colocar em uma posição para obter acesso a todos os segredos comerciais." Ele clicou em um controle remoto e um slide apareceu na tela grande atrás dele, mostrando uma série de e-mails que pareciam ter sido enviados do endereço da empresa de Ava para um destinatário chamado Giovanni Russo, na Callaway Industries. "Como podem ver", disse Tristan, apontando para uma linha de texto destacada, "a senhorita Sinclair ofereceu fornecer informações confidenciais sobre a fusão em troca de 3 milhões de dólares. O carimbo de data e hora corresponde à mesma noite em que ela foi contratada. Ela enganou a todos nós." A tela da televisão mudou para uma imagem dividida que Ava sabia que a assombraria por semanas. À esquerda estava sua fotografia do arquivo de funcionário do Sarafina. Exausta, cabelo desgrenhado, avental amassado, os olhos de alguém que havia trabalhado um turno de 10 horas e não queria nada mais do que ir para casa e dormir. À direita estava sua fotografia do site da Fontaine Holdings, terno azul marinho, cabelo penteado para trás, olhar penetrante, parecendo uma mulher totalmente diferente. A manchete corria por baixo em enormes letras vermelhas. "Do avental à traição, a garçonete que roubou um império de 1 bilhão de dólares." Ava ficou ali olhando para a tela e a sala ao seu redor começou a girar. O telefone em sua mesa tocou. Depois, o celular em seu bolso tocou. Depois,
O telefone da mesa tocou novamente. Léo olhou para ela com olhos arregalados e em pânico, a boca aberta, mas incapaz de formar palavras. E antes que ela pudesse dizer a ele que tudo ficaria bem, a porta do escritório se abriu e Frank estava lá, chefe de segurança, o homem que Ava cumprimentava todas as manhãs por 3 meses, o homem para quem ela comprava donuts às sextas-feiras porque sabia que ele gostava do tipo Boston Cream, e seu rosto agora parecia esculpido em pedra. Senhorita Sinclair, disse Frank, seus olhos não olhando para ela, mas para algum lugar logo acima de seu ombro. Tenho ordens para escoltá-la para fora do prédio. Seu acesso foi revogado enquanto se aguarda uma investigação interna. Foi Ezra quem deu essa ordem? Perguntou Ava. E ela odiou sua voz naquele momento. Odiou a maneira como ela afinou no final da frase, como se alguém tivesse tirado todo o ar de seus pulmões. Frank virou o rosto. Sinto muito, Ava. Por favor, entregue seu crachá de funcionária e o laptop da empresa. Ava olhou ao redor do escritório. A sala que 3 meses antes não passava de 4 paredes vazias e agora continha as estantes de livros jurídicos que ela trouxera de casa, a foto de sua mãe na mesa, a xícara de café desta manhã ainda quente, aquela que ela sabia exatamente quem havia colocado lá. Ela tirou o crachá, colocou o laptop na mesa, guardou a fotografia de sua mãe no bolso do casaco e saiu. Ela se moveu pelo corredor de mármore que 3 meses antes ela havia atravessado como uma tempestade. Mas desta vez, o corredor estava silencioso e as pessoas que ela antes dirigia agora a observavam por portas de escritório entreabertas com um olhar que ela reconheceu instantaneamente, porque o vira a vida inteira. O olhar de pessoas encarando alguém invisível. O elevador desceu 50 andares até o térreo, sozinha, e a cada andar que passava, Ava sentia outra camada de armadura se desfazendo. O terno azul marinho, o título de chefe de gabinete, o poder, o respeito, tudo se desprendendo em tiras como tinta velha. E quando as portas do elevador se abriram no térreo, ela sabia o que a esperava do lado de fora antes mesmo de ver. Paparazzi. 20 câmeras e flashes explodindo como pequenas bombas incendiárias sem parar. Eles a cercaram no momento em que ela passou pelas portas giratórias, enfiando microfones em seu rosto, gritando perguntas umas sobre as outras, até que se tornou uma parede de ruído que nenhum ser humano conseguia atravessar. Ava, há quanto tempo você vende segredos para a Calloway? É verdade que você dormiu com Ezra Fontaine antes de Bianca perder sua posição? Quanto dinheiro você pegou de Reed Calloway? Ava abaixou a cabeça, pressionou a mochila contra o peito e tentou abrir caminho pela multidão. Ela não chorou. Ela aprendera a não chorar na frente de estranhos quando tinha 16 anos. O táxi amarelo imundo levou Ava de volta ao Queens em silêncio. O motorista olhou para ela uma vez pelo espelho retrovisor e depois parou, porque o rosto da mulher no banco de trás era claramente o rosto de alguém que não queria conversar e não deveria ser perguntada se estava tudo bem. O apartamento no Queens estava exatamente como ela o deixara 3 meses antes. O colchão velho afundando no meio, as cortinas desbotadas, a torneira da cozinha ainda pingando em seu ritmo constante, como um relógio de contagem regressiva marcando um lugar para o qual Ava não queria voltar. Ela se sentou na beira da cama, ainda usando o terno azul marinho, ainda de saltos, e olhou para o teto, contando as rachaduras na tinta descascada como se fossem um mapa para sair daquela bagunça. Ela ligou para o hospital Mount Sinai. A enfermeira Jolene atendeu, alegre como sempre, dizendo que sua mãe estava bem, que acabara de jantar e estava assistindo a um programa de culinária, que o tumor ainda estava diminuindo, que o médico permanecia otimista, que a cirurgia ainda estava marcada. Ava perguntou se ela havia assistido ao noticiário. Jolene disse que não, que só assistia ao canal de culinária. Ela odiava o noticiário. Ava fechou os olhos e sussurrou "obrigada" ao telefone. Ela não se atreveu a ir ao hospital. Se sua mãe a visse assim, ela saberia, porque Mary Sinclair podia não saber ler italiano jurídico, mas conseguia ler o rosto de sua filha com mais precisão do que qualquer documento já escrito. E Ava não podia deixá-la vê-la assim. Não podia deixá-la se preocupar. Não podia deixar que essa preocupação afetasse a cirurgia. A noite caiu sobre o apartamento do Queens como um cobertor preto.
Ava tirou os sapatos, deitou-se no colchão afundado e, pela primeira vez desde o funeral de seu pai, 11 anos antes, ela chorou. Não porque havia perdido o emprego, não porque havia sido incriminada, não por causa dos paparazzi ou das manchetes ou de seu rosto na televisão. Ela chorou porque Ezra Fontaine não ligou, não mandou mensagem, não fez uma única pergunta. Ele simplesmente a cortou de sua vida com uma ordem passada pelo chefe de segurança. Limpo, rápido, eficiente, como se arrancasse uma página de um caderno e a jogasse no lixo. Como se os últimos 3 meses nunca tivessem existido, como se os cafés pretos esperando por ela todas as manhãs nunca tivessem existido. Como se o momento em que ela arrumou a gravata dele e ambos congelaram nunca tivesse existido. E foi essa eliminação total que mais doeu, porque confirmou o que Ava temia desde o primeiro dia. Que para Ezra Fontaine ela sempre fora apenas uma ferramenta. E quando se suspeita que uma ferramenta está quebrada, as pessoas a jogam fora sem explicação. Ela chorou até não haver mais lágrimas. E então ficou ali no escuro, ouvindo a torneira pingar e a cidade rugir lá fora. E sua mão deslizou inconscientemente para o bolso do casaco, tocando a caneta blank que ela sempre carregava. Sempre, como um talismã, como o fio que ainda a ligava ao pai que morrera. E a voz dele soou em sua cabeça, clara como fora 11 anos antes. Guarde isto, querida. A linguagem é a arma das pessoas que não têm nada. Ava abriu os olhos, olhou ao redor do quarto escuro. A luz da rua filtrava-se pela fresta da cortina e caía sobre as estantes de livros que revestiam a parede. Dezenas de livros grossos e pesados que ela carregara consigo de Georgetown para NYU e para este apartamento. Livros sobre linguística comparada, sobre sintaxe romana, sobre análise forense de documentos, sobre como uma vírgula ou um tempo verbal poderiam revelar a verdadeira identidade da pessoa que o escreveu. E de repente a voz de Tristan Locke ecoou em sua mente, tão clara quanto a reprise do clipe de notícias que ela assistira 3 vezes no táxi para casa. Temos e-mails, temos provas. E-mails, textos, linguagem. Se eles tinham e-mails, então tinham escrita. E se tinham escrita, então tinham impressões digitais linguísticas. Porque todo mundo que escreve deixa hábitos, tiques, erros, pequenas assinaturas tão individuais quanto impressões digitais e tão impossíveis de falsificar perfeitamente, especialmente ao escrever em uma segunda língua. Especialmente quando o falsificador não domina verdadeiramente essa língua. Ava sentou-se, limpou o rosto com a manga de seu terno de $300, acendeu a luz, caminhou até a mesa onde o velho e surrado laptop que usava para sua dissertação ainda estava sob 3 meses de poeira. Ela levantou a tampa, ligou-o, e a luz azul fria da tela banhou seu rosto no quarto escuro. E naquela luz, seus olhos não estavam mais vermelhos. Estavam afiados, frios, focados, os olhos de alguém que acabara de encontrar um alvo. Você quer jogar um jogo de linguagem comigo? Ava sussurrou para o quarto vazio. Tudo bem, Bianca, vamos jogar. 3 dias depois, a sala de conferências no 50º andar da Fontaine Holdings estava lotada. Esta era a reunião de acionistas de emergência convocada por Tristan Locke, agindo em nome de um grupo de investidores preocupados juntamente com Bianca Fontaine. E o ar na sala estava pesado como o céu antes de uma tempestade. Tristan estava na frente da sala, seu cabelo prateado ainda perfeitamente penteado, seu sorriso ainda confiante, controlando a apresentação na tela grande, com a facilidade de um homem que passou a vida inteira transformando tribunais em teatros. Como podem ver, disse Tristan, apontando para a cadeia de e-mails ampliada na tela. A evidência é inegável. A senhorita Sinclair traiu esta empresa desde o primeiro dia. Proponho um voto de desconfiança contra o Sr. Ezra Fontaine por colocar uma espiã no mais alto cargo de poder e pela restauração imediata da senhorita Bianca Fontaine ao conselho. Bianca sentou-se no canto da sala usando um terno cinza claro, seu cabelo bem penteado, sua expressão de tristeza na medida certa. A imagem perfeita da irmã mais nova injustiçada, cheia de graça e perdão. Eu só quero o melhor para a família, disse Bianca suavemente, encontrando o olhar de Ezra e oferecendo a seu irmão um sorriso triste cheio de ternura ferida. Você foi enganado, Ezra. Eu te perdoo.
Ezra sentou-se na cabeceira da mesa. Ele parecia péssimo. Não se barbeava há 3 dias. Seus olhos estavam fundos. Seu terno estava lamaçado. E ele não havia falado uma única palavra desde o início da reunião. Ele apenas ficou sentado ali como uma estátua de pedra de olhos cinzentos, se desgastando lentamente, e os acionistas ao redor da mesa começaram a murmurar que talvez Ezra Fontaine finalmente tivesse encontrado um oponente que não poderia derrotar. Eu apoio a moção. Um homem corpulento na extremidade da mesa disse: "O parceiro de golfe de Tristan, votem agora." E naquele exato momento, as portas duplas da sala de conferências se abriram com força. Elas não apenas se abriram, elas se escancararam. A segurança avançou, depois congelou quando viu quem estava lá. Ava Sinclair entrou. Ela não estava usando o terno azul marinho. Ela não estava usando cachemira emprestada. Ela estava vestida com seu velho uniforme de garçonete do Sarafina. Calças pretas, camisa branca, avental preto, exatamente como ela parecia naquela primeira noite, seu cabelo preso frouxamente e ligeiramente desgrenhado. E em sua mão direita estava a caneta Melan com tampa de prata, enquanto seu braço esquerdo segurava uma pilha grossa de papéis. "Ela não tem o direito de estar aqui?" gritou Tristan, seu rosto ficando vermelho. "Segurança! Removam-na imediatamente." "Eu sou uma acionista", disse Ava, e sua voz ecoou por toda a sala, clara, calma, a voz de auditório que ela usara naquela primeira noite no restaurante. 5% da Fontaine Holdings, claramente declarado em meu pacote de remuneração. Que o Sr. Locke deveria saber porque ele mesmo redigiu a papelada original. Eu tenho o direito de falar. Todos os olhos se voltaram para Ezra. Ele olhou para Eva, e pela primeira vez em 3 dias, algo voltou à vida naqueles olhos cinzentos e vazios. Não um sorriso, não alívio, mas algo que Ava não teve tempo de analisar. Agora, Ezra sinalizou para a segurança se afastar. "Deixem-na falar." Ava caminhou para a frente da sala e ficou ao lado da tela exibindo os e-mails usados para acusá-la, pequena em seu uniforme de garçonete ao lado da imagem imponente. Mas ela ficou ereta e todos na sala entenderam que o tamanho não importava quando a pessoa parada ali estava segurando uma granada. "O Sr. Locke diz que esses e-mails provam que sou uma espiã." Ava disse. "Ele diz que eu os escrevi para um homem chamado Giovanni Russo na Callaway Industries. Ele diz que foram escritos em italiano, então vamos falar sobre italiano." Ela se aproximou da tela e usou a caneta Blank para circular uma frase no e-mail. "Aqui", disse Ava, "o escritor usa o conjuntivo em um registro formal, especificamente usando o condicional avrebbe avuto, em vez do subjuntivo avesse, exigido em uma cláusula hipotética se." Ela se virou para a sala. Para quem não é linguista, isso parece normal, mas não é. Este é um erro clássico cometido por pessoas que aprendem italiano em livros didáticos. Um falante nativo nunca usaria o condicional naquela parte de uma frase condicional. É a marca de um amador. E qualquer pessoa que realmente viveu na Itália, como eu em Florença por 1 ano com uma bolsa Fulbright, sabe que escrever assim em correspondência comercial é tão estranho quanto um americano moderno escrever voz em uma mensagem de texto. O rosto de Tristan se contraiu. "Você está se agarrando a palhas", disse ele. "Um erro de gramática não prova nada." "Ah, mas prova quem o escreveu", disse Ava. Ela colocou um documento na mesa. "Esta é uma cópia do histórico escolar de Tristan Locke, de seu programa de intercâmbio em Roma, em 1996, obtido por intimação. O Sr. Locke foi reprovado em italiano 211 duas vezes. Ele só passou na 3ª tentativa. E em sua redação final, ela virou a página e apontou para uma linha destacada em amarelo. Ele cometeu o mesmo erro de conjugação. O mesmo erro, o mesmo hábito, a mesma impressão digital linguística. Tristan abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ava não havia terminado. Ela colocou um segundo documento na mesa. E aqui está a parte mais interessante. Estes são os registros do roteador Wi-Fi do Sarafina na noite do incidente. Meu amigo Franco, o gerente que a senhorita Fontaine quase fez perder o emprego, me deu. Eles mostram que um dispositivo chamado iPhone de Bianca enviou um arquivo de 600 megabytes para um servidor seguro de propriedade da Locke Legal Partners às 8h47 daquela noite.
no exato momento em que eu estava servindo bebidas na mesa 4. Ava se virou e olhou diretamente para Bianca. Você não roubou dados de mim, senhorita Fontaine. Você roubou dados do iPad do seu irmão através do airdrop, enquanto eu estava ao lado da mesa. Você os enviou para Tristan. E quando o plano de separação falhou, vocês dois usaram esses dados para forjar e-mails e me incriminar. Bianca se levantou de um salto, a máscara de vítima se estilhaçando, revelando por baixo exatamente o que Ava vira na primeira noite. Pura arrogância e um medo enorme agachado por baixo. Mas a pior parte não é que você traiu seu irmão, disse Ava. E agora sua voz baixou e a sala ficou tão silenciosa que o tic-tac do relógio de parede podia ser ouvido. É que você vendeu os dados para Reed Calloway. Ava fez uma pausa, respirou fundo. Reed Calloway, o homem que ordenou a morte do meu pai, Patrick Sinclair, 11 anos atrás, em seu escritório no Bronx. A sala de conferências congelou. Ezra fechou os olhos por um segundo, e Ava viu sua mandíbula se contrair com tanta força que o músculo saltou sob sua pele. Eu não roubei os segredos da família Fontaine, disse Ava, deixando seu olhar percorrer cada rosto ao redor da mesa. Eu salvei esta família 2 vezes. Ela é apenas uma garçonete, gritou Bianca, sua voz estridente e desesperada. Exatamente como naquela primeira noite. Sim, disse Ava. E desta vez ela se permitiu sorrir. Um pequeno sorriso, cansado, mas real. Eu sou a garçonete, e meu trabalho é servir às pessoas exatamente o que elas merecem. 10 minutos depois, o FBI chegou. Acontece que espionagem corporativa e fabricação de provas eram crimes federais. E enquanto Bianca era levada algemada, gritando que o vestido que ela estava usando era edição limitada e que os agentes o estavam amassando, ela encontrou o olhar de Ava uma última vez. E naqueles olhos não havia mais arrogância. Apenas o medo nu de alguém que acabara de perceber que o chão sob seus pés sempre fora um alçapão. Tristan Locke foi menos dramático. Ele chorou enquanto o levavam, gaguejando sobre acordos de delação. E pela primeira vez, seu cabelo prateado e liso parecia o cabelo de um velho. Quando a sala de conferências se esvaziou e apenas os dois permaneceram, a tela de projeção ainda zumbia com uma luz pálida e as cadeiras vazias ao redor da mesa de mogno ainda mantinham o calor das pessoas que acabaram de estar sentadas ali. Ezra Fontaine se levantou e caminhou em direção a Ava. Olhou para o avental de garçonete que ela estava usando, depois ergueu os olhos para o rosto dela e, pela primeira vez, ela viu algo se quebrar sob a máscara de aço que ele usara por 36 anos. Eu sabia a verdade desde o segundo dia, disse Ezra, sua voz rouca como a de um homem que não dormia há 3 noites seguidas. E olhando para ele então, Ava acreditou. Eu sabia que os e-mails eram falsos. Eu sabia que Bianca e Tristan estavam por trás disso. Mas se eu te protegesse, se eu desse um passo à frente e dissesse que você era inocente, então o conselho diria que você era minha marionete. A mídia diria que eu estava acobertando uma espiã por causa de sentimentos pessoais. O FBI suspeitaria de nós dois. Você tinha que provar a si mesma perante o conselho, perante as câmeras, perante o FBI, por sua própria capacidade, para que ninguém pudesse dizer que você precisava de mim para existir. Ava ouviu cada palavra. Ela entendeu a lógica por trás disso. Ela até admitiu para si mesma que estava certo. Mas a lógica não apagou 3 noites deitada sozinha no colchão afundado no Queens, chorando no escuro. Você me deixou sozinha, disse Ava, e sua voz não tremeu. Mas estava fina, fina da maneira que só ficava quando alguém estava dizendo uma verdade que gostaria de não ter que dizer. 3 dias, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu pensei que você acreditava neles. Ezra olhou para ela, e o que Ava viu em seu rosto então não foi arrependimento polido. Não foi um pedido de desculpas ensaiado, mas a dor real de um homem que tomou a decisão certa e pagou por ela com a única coisa que não sabia que possuía até quase perdê-la. Aqueles 3 dias, disse Ezra, e sua voz quebrou ligeiramente na última palavra. Apenas uma pequena fratura, mas o suficiente para Ava ouvir uma geleira inteira desmoronando em algum lugar dentro dele. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Silêncio, longo, pesado. Então Ava disse a coisa que sabia que mudaria tudo entre eles, embora não tivesse certeza em que direção. Meu pai foi morto por Reed Calloway. Não foi um assalto.
Você sabia disso. E você escondeu de mim. Ezra não negou, não justificou. Ele ficou ali e suportou seu olhar da maneira que um homem suporta uma bala que sabe que merece. Porque se você soubesse, disse Ezra lentamente, você teria ido procurar Reed Calloway e ele teria te matado sem pensar duas vezes. Eu não podia deixar isso acontecer. Ele parou, e Ava viu sua mão se fechar com força ao seu lado, o anel com o brasão da família de prata pegando a luz fluorescente. Eu não podia. Essas duas palavras não eram uma explicação para uma decisão de negócios. Eram o mais próximo que Ezra Fontaine já chegara de dizer em voz alta a coisa que ambos sentiram nos últimos 3 meses. Mas nenhum nomeou. E Ava ouviu. Ela ouviu tudo o que ele não estava dizendo por trás daquelas duas palavras. Ela olhou para ele por um longo momento. Então ela deu um passo para trás. Eu me demito, Ezra. Ele parecia ter levado um soco. Foi a primeira vez que Ava viu Ezra Fontaine parecer verdadeiramente surpreso. Ele ofereceu dobrar seu salário, 5% de participação, qualquer coisa que ela quisesse. Mas Ava balançou a cabeça. Não é pelo dinheiro. Percebi durante aqueles 3 dias no Queens que não quero me tornar um tubarão. Não quero passar minha vida lutando contra pessoas como Bianca e Tristan. Eu quero ensinar. Quero terminar minha dissertação. Quero ler línguas mortas porque são bonitas e honestas. Não contratos cheios de armadilhas. Mas eu quero uma coisa. Ezra esperou. Reed Calloway paga pela morte do meu pai legalmente. Não do seu jeito. Não com uma bala, mas do meu jeito. Com provas. Com um tribunal. Com a linguagem. Ezra olhou para ela como se a estivesse vendo de verdade pela primeira vez. Não a garçonete, não a chefe de gabinete, mas Ava Sinclair por completo. Uma mulher forte o suficiente para recusar o poder que ele estava lhe oferecendo. Você quer que eu te ajude a levar Calloway a julgamento em vez de dar um tiro nele? Sim, esse é o caminho mais difícil. Esse é o caminho certo. 6 meses depois, Reed Calloway foi condenado em tribunal federal. As acusações eram lavagem de dinheiro, tráfico humano e orquestração do assassinato de Patrick Sinclair. A prova principal não foi a arma ou uma testemunha, mas a análise linguística forense de Ava Sinclair, na qual ela provou que centenas de contratos de imigração usados pela família Calloway eram, na verdade, uma fachada linguística para uma rede de tráfico e que as impressões digitais linguísticas nos documentos correspondiam diretamente às ordens de Reed Calloway. Sua dissertação de doutorado tornou-se prova no tribunal. A professora Ava Sinclair estava no pódio em um grande auditório na Universidade de Nova York em uma tarde de primavera. O auditório estava lotado, alunos sentados até nos degraus e no chão. A linguagem, disse Ava, sua voz ecoando pelo salão. É poder, é a arma dos fracos contra os fortes, é a chave que abre correntes. Ela olhou para a primeira fila. À esquerda sentava-se Mary Sinclair, com a pele rosada, olhos brilhantes, sorrindo, saudável. Sua cirurgia bem-sucedida 6 meses antes, o tumor desaparecido, e ela estava usando o suéter azul que Ava lhe comprara de aniversário, com seu primeiro salário como professora. À direita de sua mãe sentava-se um homem de terno preto, um anel de prata no dedo anelar, olhando para o relógio como se tivesse um lugar mais importante para estar, mas ele não saiu e estava ouvindo cada palavra. Ezra Fontaine. Ava encontrou aqueles olhos cinzentos do pódio. Ela não sorriu. Ele não sorriu. Ele apenas deu o menor aceno de cabeça. O aceno compartilhado entre 2 pessoas que se conheciam até os ossos. 2 pessoas que haviam caminhado juntas pelo fogo e saído do outro lado com queimaduras que apenas o outro podia ver. Nunca deixe ninguém dizer que suas palavras não importam, disse Ava, fechando o livro no pódio. E nunca, jamais deixe ninguém dizer que você não sabe ler as letras miúdas. O auditório explodiu em aplausos. Ava Sinclair tirou a caneta Mia Lang com tampa de prata, girou-a uma vez na mão, sorriu e desceu do pódio. Ela havia servido seu último turno, não porque precisasse ser invisível, mas porque escolhera entrar na luz. Do lado de fora do auditório, o Bentley preto estava estacionado na calçada. Ezra Fontaine encostou-se na porta do carro, ambas as mãos cruzadas na frente dele, o anel de prata brilhando sob o sol da tarde. Há um novo problema, disse ele quando Ava saiu. Desta vez, envolve você diretamente. Ava olhou para ele, olhou para o Bentley, olhou para o céu azul de Manhattan.
Então ela disse: preciso de café. Preto. Ezra abriu a porta do carro. Eu sei. E essa é a história da garçonete, irmã do chefe da máfia, chamada de analfabeta. E o que ela fez a seguir deixou todo o restaurante em silêncio. É um lembrete de que a verdadeira inteligência não reside no avental ou no terno que você usa, não reside em seu saldo bancário ou no nome de família que você carrega, mas no que você sabe e como usa. Bianca Fontaine pensou que poderia esmagar Ava porque Ava parecia uma serva, mas ela esqueceu a regra de ouro da vida, que a pessoa que serve seu jantar ouve tudo, vê tudo e, às vezes, sabe 100 vezes mais do que você. A história de Ava prova que quando você subestima a pessoa quieta, muitas vezes é você quem faz o som mais alto quando cai. Se esta história tocou seu coração, se fez você pensar em um momento em que alguém te menosprezou e você desejou ter respondido, então pressione o botão de gostei agora mesmo. Isso ajuda nosso canal mais do que você pensa. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que se sente pequeno, alguém que luta todos os dias sem ser visto, para que saibam que seu silêncio não é fraqueza, é força esperando o momento certo. E se você ainda não se inscreveu no canal, pressione inscrever-se e ative o sininho para não perder histórias como esta todos os dias. Eu quero ouvir de você. Como essa história te fez sentir? Você já foi menosprezado apenas por sua aparência? Você já teve que engolir suas lágrimas e ficar em silêncio enquanto no fundo sabia que era melhor do que aquilo? Escreva nos comentários. Eu leio cada linha. Eu ouço cada história porque cada um de nós carrega uma Ava Sinclair por dentro, esperando para entrar na luz. Obrigado por ficar até o minuto final. Desejo a você e às pessoas que você ama muita saúde, uma vida alegre, paz e felicidade todos os dias. Adeus e até o próximo vídeo.